A paz do Senhor para todos os irmãos. Convido os irmãos para nós ficarmos de pé, darmos início ao culto nesta noite, culto de louvor, de adoração a Deus. Vamos juntos adorar a Deus, que Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Pastor Cleiton estará fazendo a oração por toda a igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, te damos graça, louvor ao teu nome. Deus, nesse momento, Pai, entrando na tua presença para adorar, exaltar e glorificar o Senhor. Deus, eu te peço a tua bênção, a tua graça, os teus filhos que estão na tua casa. Tenho certeza que você estará nos abençoando poderosamente, Senhor. Pai, não podemos esquecer, Senhor, de apresentar a família do nosso pastor Osmar, irmã Salete, irmã Sibeli, Pai. Guarde nas tuas mãos, conforte os corações dos teus filhos, meu Pai. Que toda a família, meu, seja confortada neste momento, Pai. Perder nosso pastor presidente. Tenho certeza, meu Pai, que o Senhor estará consolando o coração dos teus filhos. Eu te peço neste momento, Pai, toma a direção desse trabalho. Faça conforme o teu querer, eu estou agindo esta noite, Senhor, aos teus filhos que estarão adorando e exaltando o teu nome, aos teus filhos, meu Pai, que estarão ministrando a tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor estará abençoando esta igreja nesta noite, derramando a tua graça, o teu poder, a tua unção, Pai, a tua misericórdia sobre a vida dos teus filhos. Aqueles que entram tristes, Pai, tenho certeza que vão sair aqui alegres, felizes, debaixo da tua presença. Ó Espírito Santo, começa a mover o coração dos teus filhos, para que nesta noite, meu Deus, seja marcado na vida dos teus servos. Eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua graça. Toma a direção desse trabalho, faça conforme o teu querer, o teu agir, meu Pai, e receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor nesta noite, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. A igreja pode se sentar. Como todos os irmãos sabem, né? Nós perdemos o nosso pastor Osmar. Nosso pastor não poderá estar presente nessa noite. Nos comunicou para que nós estivéssemos aqui juntamente com a igreja. Estaremos cultuando a Deus, porque o nome do nosso Deus ele continua sendo glorificado em toda hora e em todo momento. É uma hora triste lá fora, mas aqui dentro com certeza Deus há de falar conosco, alegrar os nossos corações, e as demais informações no andamento do culto nós vamos passando para os irmãos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino da harpa 187. 187. Thank
210. Senhor. 127 também, meus amados, da nossa harpa cristã. Continue louvando e adorando o nosso Deus. 127. Oh,
Enquanto os nossos irmãos vão se preparando, nossas irmãs já se prepararam para louvar a Deus, nossas crianças ainda não subiram, vou passar as informações aos irmãos. Nosso pastor fez contato comigo pela manhã. Eu voltei ao trabalho no dia de hoje, eu não estava sabendo das notícias, e o nosso pastor fez o contato conosco, pedindo para que nós estivéssemos aqui juntamente com os irmãos para dar atendimento ao trabalho, visto que neste dia de hoje, se algum irmão ainda não estiver informado, nós perdemos o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva. A família pede que os irmãos continuem em oração para que Deus dê graça, força aos familiares, né, irmãos, para que eles possam ter o seu coração acalentado pelo nosso Deus. E as informações que nós temos é que o féretro do nosso pastor será realizado na nossa igreja sede amanhã, a partir das 10 horas da manhã até as 16 horas. E ao meio-dia e meio haverá um culto fúnebre, juntamente com toda a igreja que estiver presente. Então todos os irmãos que puderem se fazer presente ali, bem-vindo, para que os irmãos compareçam ali, levar o seu abraço, o seu conforto a toda a família. Nós sabemos que para o nosso Deus tudo é determinado no tempo certo. Nosso Deus sabe como deve ser feito. Então nós, humanamente falando, ficamos entristecidos, mas hoje aqui estamos para nos alegrarmos na presença do nosso Deus, para que o nosso Deus continue sendo glorificado, seu nome continue sendo exaltado. Então os irmãos cultuem a Deus com alegria, e nos demais os irmãos vão orando pela família, vão fazendo esse demonstração de carinho e de amor pela família, porque é um momento difícil, vão precisar muito do apoio de toda a igreja, amém? As nossas irmãs estarão louvando a Deus nesse momento. Todos os dias eu estou
fazer a leitura do Salmo, irmãos, como o nosso pastor tem feito sequencialmente. Nós estaremos seguindo as suas orientações. Eu convido aos irmãos para que nós rapidamente nos coloquemos em pé, façamos a leitura do Salmo de número 121 para enlevo das nossas almas neste culto. Estamos aqui sem qualquer outro pensamento a não ser o pensamento de louvar, de bendizer, de exaltar e glorificar a nosso Deus. E a partir do momento que nós adentramos a casa do Senhor, nós nos colocamos na presença do Senhor com esse objetivo: louvar e bendizer o seu santo nome. E se aqui chegamos tristes, se aqui chegamos com algum problema, desejosos e pensando e pedindo para que Ele entre com suas providências e trabalhe em nossas vidas, falando conosco nesse culto. A palavra do Senhor no Salmo 121. Vamos ver todos juntos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Baixem suas cabeças, irmãos, façamos uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo e Justo, louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, por tudo quanto Tens feito em nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida concedido a cada um dos Teus servos, e por esse momento tão maravilhoso que concede a nós, Senhor, de aqui estamos, para gozarmos de comunhão um com o outro e na Tua presença, Senhor, ouvir a Tua voz falar conosco, alegrando assim os nossos corações, confortando, Senhor, dando-nos graça, Senhor, falando fundo, Senhor, diante daquilo que necessitamos ouvir nesta noite. Pai bendito, que tudo que for realizado aqui nessa noite, Senhor, seja para o louvor e exaltação do Teu santo nome. Nós temos certeza que Tu já te faz presente nesse lugar, por isso recebe a nossa gratidão, recebe os nossos louvores, ó Pai. Pai bendito, Deus soberano, já foi orado nesta noite, mas continuamos a orar, Senhor, pedindo a Ti que põe Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, filhos do pastor Osmar, familiares do pastor Osmar, ó Pai, para que conforte os seus corações, estendendo assim, Senhor, esse consolo, esse conforto para toda a igreja, todo o campo de Sorocaba, Senhor, pois todos aqui estamos, Senhor, com o objetivo de Te louvar, mas muitos, Senhor, com seus corações entristecidos, que nessa hora venha um refrigério sobre a alma de cada um de nós, ó Pai, e sobre a vida de todos os familiares. É o que nós pedimos e desde já nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, as nossas crianças louvam a Deus. Quando for dormir
Glória a Deus. Amém? Qual é a criança que vai subir aqui? A Alice vai fazer uma leitura e a Isabela vai fazer uma oração. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez, irmãos? Vamos prestigiar nossos pequeninos que têm aprendido muito bem e feito muito bonito quando eles sobem aqui. Né, Alice? Vai falar uma palavra? Pode falar. Que o Senhor não passou e nada me faltará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Passa, Senhor. Pai do céu, muito obrigada desse dia. Agradeço tudo que você me deu. Agradeço tudo que dá para a igreja. Agradeço as crianças. Agradeço os professores. Agradeço os pais. Agradeço as mães. Todo mundo que está aqui da igreja. Abençoa aqueles que estão no hospital, aqueles que estão internados no hospital, que não podem vir na igreja. Agradeço aqueles que estão na rua e aqueles que conseguem. E que eles conseguem ir para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. A gente lembra, os irmãos podem se sentar. Quando éramos jovens, às vezes, não sei hoje ainda assim, era uma vergonha de subir aqui em cima para falar qualquer coisa, né? Eles já estão aprendendo e com certeza sairão aí grandes obreiros da seara do Senhor. Amém? Enquanto os nossos adolescentes se preparam para louvar a Deus, a irmã Bernadette, ela pediu para dar um testemunho. Pode vir aqui, irmã, vem dar o seu testemunho. Alguma irmã pode acompanhá-la? Traz a irmã Bernadette aqui. Ela deseja dar um testemunho. Se quiser levar o microfone até ali mesmo, se ela... Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Enquanto isso, os adolescentes se preparam para louvar a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmão. Eu estou muito grata ao meu Senhor por eu estar aqui mais uma vez na casa do papai. Irmão, eu pedi oração aqui esses dias atrás aí. Todo dia que eu vinha no culto, eu pedi oração do meu sobrinho, Fabrício. Ele sofreu um acidente de moto. Daí, quando ele caiu lá na rua, lá na estrada, né? Vinha muito caminhão e Deus livrou, não deixou passar por cima, aí vinha vindo um bombeiro, e daí o bombeiro viu aquele morto caído, o bombeiro levantou, desceu do carro e socorreu ele, ligou para outro bombeiro, aí o outro bombeiro que veio era o meu outro sobrinho, que era bombeiro também, quando chegou lá que viu o Fabrício, falou, Fabrício, vai ver você. E ele estava se afogando com sangue, irmão, que tinha cortado a boca, o aparelho. Levaram ele, socorreram ele, ele foi internado. Aí ele tinha sofrido 3 paradas, 3 AVC. Aí o médico falou que não tinha jeito. Aí a Magali, minha filha, 1h da manhã, falou para mim, mãe, levanta e vamos dobrar o joelho, que o Fabrício está morrendo. E eles ligaram que ele sofreu 3 paradas cardíacas. Aí nós levantamos, dobramos o joelho. Aí ele ficou internado, aí o médico desenganou, irmão. Incubaram ele ficou incubado, e a médica falou, olha, se você acredita em oração, você ora, mas porque isso aí não tem jeito mais não. Mas, irmão, nós não servimos um Deusinho qualquer não. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Ele é o dono da vida, ele é fiel e ele é aquele que faz obra e maravilha. E daí, irmão, quando a médica chegou, que olhou, desenganou e ficou a família toda lá no hospital. Aí ficou 2 semanas internado. E quando ele voltou do coma, não, ele falou. Aí a médica olhou e falou assim, mas é ele que está falando? É ele nunca vai falar, e ele está falando, e ele vai andar. Olha, irmão, para a honra e a glória do nome do Senhor. Para a glória desse Deus fiel, meu sobrinho está andando, está falando, e Deus vai completar a obra, irmão. Ele vai voltar a trabalhar, porque foi Deus que deu vida para ele, Deus que deu na vida daquele rapaz. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que a glória, a honra é do papai, tá? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, irmão. Toda a honra e toda a glória a Deus, nosso Deus. E aos demais irmãos, sempre que os irmãos desejarem
um testemunho, irmãos. Na sexta-feira, o nosso irmão Manuel está aqui num trabalho maravilhoso, né? Um período de oração. Os irmãos compareçam para testificar, para louvar, para adorar e agradecer a Deus. E o nome do Senhor é glorificado, porque todo testemunho é para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus.
Deus. Os nossos jovens também já podem se preparar, ok? Enquanto os nossos jovens se preparam, irmãos, chegou até o nosso nome, as nossas mãos aqui, o nome dos meus irmãos, que nos dá a alegria de nos visitar essa noite. Está conosco a irmã Isilda e Elaine, cunhada e sogra da irmã Cris. Onde estão as nossas irmãs? Estão aqui juntamente com ela, amém? Deus abençoe pela presença de vocês, são muito bem-vindas. Que Deus possa falar fundo ao coração de vocês nessa noite, através dos louvores e da palavra. Que Deus tem uma palavra maravilhosa para a vida de vocês, amém? Glórias a Deus. Também está conosco o irmão Douglas. Onde está o irmão Douglas? Está logo ali. Deus abençoe, Douglas, pela sua presença. Sinta-se à vontade no nosso meio. Igualmente também que a palavra do Senhor fale fundo ao seu coração nessa noite, amém? Tem mais alguém nos visitando essa noite? Gostaria que a igreja tomasse conhecimento da sua presença? Os demais parecem ser da casa. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos visitantes, amém? Glórias a Deus. Os jovens louvando a Deus e os irmãos do coral também já podem se preparar para na sequência louvar a Deus. Oh
Ele pediu que eu passasse essa informação para a igreja, prestasse conta para a igreja desse trabalho que já foi realizado. Com a graça de Deus, nós não teremos mais vazamento aqui nos telhados. E os demais trabalhos estão em andamento. Os irmãos têm conhecimento de todo esse esforço que o nosso pastor, juntamente com toda a igreja, está buscando fazer para que a nossa igreja possa estar aí perfeita, para que nós aqui dentro venhamos louvar e bendizer ao nosso Deus de uma forma agradável, sem goteiras, sem pingos, sem vidros faltando. Está tudo em andamento com a graça de Deus. Vamos continuar orando para que Deus dê graça e o pastor tenha aí a sabedoria da parte de Deus para administrar aí, fazer os trabalhos que são necessários. Mas ele comunica então os irmãos que esses trabalhos já foram realizados e alguns demais trabalhos estão em andamento. Logo logo nós começaremos a ver aí, ter algumas coisas que de repente, quando começar a fazer algum tipo de sujeira, os irmãos tenham paciência. Mas o trabalho que foi realizado, os irmãos estão vendo que foi feito o trabalho, está tudo limpinho, está tudo arrumadinho. Se Deus quiser, os demais trabalhos são vários, mas também nós poderemos estar aqui cooperando com os irmãos aqui na igreja, mesmo em obras, conforme os trabalhos que forem realizados aqui. Mas o que importa é que nós tenhamos aí a alegria de estar numa casa abençoada e com a graça de Deus nós vamos alcançar todos esses trabalhos serem realizados, amém? Eu vou pedir ao pastor Jonathan também aqui fazer essa oração em favor dos irmãos que estarão contribuindo nesse momento. E também temos aqui alguns pedidos de oração. Nessa oração vamos apresentar a irmã Joelza. Ela pede as orações da igreja pela família da irmã Gal e do irmão Robinho, que estão nesse momento no hospital, com o Miguel e o Samuel, que eles não estão bem de saúde, estão com dengue. E o Robinho também está meio mal de saúde, provavelmente, não se sabe se é o mesmo problema, Mas vamos estar apresentando toda a família para que Deus entre com providência. Também o jovem Luan pede as orações em favor dos seus irmãozinhos, o Miguel e o Samuel, que estão com dengue. Também o irmão Valdir, o pastor Valdir, pede as orações da igreja em favor da sua esposa, irmã Cida Salinas, para que Deus restaure a sua saúde. Temos aqui alguns irmãos que completam o aniversário. O grupo Tins parabeniza o jovem Felipe pela passagem do seu aniversário. É você, Felipe? Não? É outro Felipe? Amém? Vamos orar pelo Felipe. Também o grupo de louvor parabeniza o guitarrista Beto pela passagem do seu aniversário, amém? Completando mais um ano de vida, que Deus abençoe grandemente. A família Sierra também está parabenizando a irmã Geice pela passagem do seu aniversário. Tem mais alguém completando aniversário nesta noite? Gostaria de receber essa oração? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos fazer oração em favor de cada um desses irmãos, apresentar a cada um desses irmãos, cada um desses pedidos de oração. O pastor Jonatas vai estar aqui fazendo essa oração, abençoando a cada um dos irmãos, amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor Deus e querido Pai, diante da Tua gloriosa presença, nós estamos reunidos mais uma vez neste dia. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, porque desde pela manhã o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença, aprendendo de Ti. E agora aqui estamos reunidos para cultuar, para celebrar, para adorar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, somos gratos ao Senhor pela Tua presença neste lugar esta noite. E é diante da Tua presença que nós apresentamos, ó Deus, cada uma dessas vidas que foram citadas aqui nesta noite, que precisam, meu Deus, do Senhor, que precisam de um milagre, que precisam de uma cura. Pai querido e Pai amado, sabemos que estão aos cuidados dos médicos neste momento, mas nós cremos que Tu és poderoso para enviar o Teu anjo, meu Deus, aonde eles estiverem e restaurar a saúde dos Teus filhos. Ó Pai querido e Pai amado, nós repreendemos todo vírus, toda infecção, todo mal que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a saúde sobre a vida dos Teus servos e cremos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para restaurar, ó meu
meu Deus, num tempo muito menor em que os médicos esperavam, como já foi testemunhado, meu Deus, nesta noite, e damos graças ao Senhor, que o Senhor é o Deus que surpreende, que o Senhor é o Deus que vai além daquilo que imaginamos, daquilo que nós pensamos. O Senhor é o Deus, meu Deus, que vai muito além daquilo que os médicos pensam, e nós cremos no agir do Senhor. Pai querido e Pai amado, também nós oramos pelos teus filhos que estarão contribuindo para a tua obra. Continue abençoando a família dos teus servos, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sem medida sobre a vida, sobre o lar, sobre a família dos teus servos. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, os irmãos contribuem com alegria e o nosso coral louvando a Deus. Amém? Maravilhoso ao nome de Jesus. Os nossos irmãos do coral estarão também contribuindo. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos nossos irmãos, que assim pôde fazer nessa noite, contribuindo com o seu dízimo, com sua oferta. E o nosso Deus há de continuar abençoando e prosperando a vida de cada um. Amém? Glórias a Deus. Nossos irmãos do grupo de louvor estarão nesse momento fazendo um momento de adoração.
e os irmãos adorem a Deus com alegria juntamente com o grupo de louvor nesse momento. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém. Como é bom estarmos aqui para adorar aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Sabemos que nesse dia não está sendo um dia muito festivo, um dia de alegrias, sermos enfrentados situações, mas Paulo vai falar lá em primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que em todos os momentos nós devemos dar graças a Deus, porque é isso que Ele espera de nós, que somos salvos em Cristo Jesus. Então você que é salvo em Cristo Jesus, continue glorificando, exaltando o nome dEle, entregando a Ele toda a tua adoração, todo o teu louvor. Ele se faz presente em nosso meio e quer receber de ti, quer ouvir da tua boca aquilo que você veio entregar para Ele nessa noite. Você que pode, eu te convido a se colocar de pé, para estar louvando a Deus juntamente conosco nesse louvor. Um hino conhecido, para você que conhece a letra, para você que sabe esse hino de cor, eu te convido a entoar conosco esse louvor, mas com os teus olhos fechados, não cantando apenas com a boca, soltando as letras da boca para fora, mas glorificando, adorando a Ele com um coração sincero, puro e verdadeiro. Porque diante das dificuldades, diante de todas as situações que nós enfrentamos, Ele é um Deus fiel que tem cuidado de nós. Jamais Ele tem nos desamparado, jamais Ele tem nos deixado só. Em todos os momentos, em todos os instantes, Ele tem estado conosco. E porque nós não vamos adorar Ele? Porque nós não vamos entregar a nosso louvor e a nossa adoração para Ele? Louve a Deus juntamente conosco. Louve a Ele, entregue a Ele o teu melhor, entregue a Ele a tua adoração, porque Ele quer receber de ti aquilo que é verdadeiro no teu coração, amém? Eu me rendo a
Ele nessa noite? Então vamos todos juntos dar uma aleluia bem forte para Ele. Aleluia. Louve a Ele. Dê o seu glória a Ele. Dê o seu aleluia a Ele com sinceridade. Não fale somente da boca para fora. Se você veio para entregar a tua adoração, entregue tudo aquilo que você veio fazer a Ele. Pastor Ailton, vem aqui fazer uma oração e o nosso pastor Cleiton já estará entrando com a palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez, Senhor, levantamos as nossas vozes, ó Deus, ao céu, para glorificar o teu nome, ó grande Deus, poderoso, santo, eterno, longânimo, Deus bom, sempre eterno, ó Deus, Deus amoroso, Deus misericordioso, ó Deus que nos amas de maneira maravilhosa, tu que salvaste, ó Deus, aqueles a quem chamaste pelo nome, nesta noite, Senhor, faz milagre entre nós. Nós cremos no Senhor que tu és o Deus dos milagres. Usa, Senhor, o teu servo como instrumentalidade nas tuas mãos, ó Deus, inspirando para trazer uma palavra do céu para a tua igreja, porque tu é a igreja, ó Pai amado, e aqui nós estamos para dar glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, amém. Faz tempo, irmãos, quando me ministro, e eu estou um pouco, dizendo assim, nervoso, porque a responsabilidade é muito grande, irmãos. Substituir o nosso pastor Luiz Alberto para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Quando ele mandou a mensagem hoje na escola dominical, eu estava conversando com o Mateus, e não sei se ele percebeu, eu parei, né? Eu vi a mensagem e falei, meu Deus. Mas estamos aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me alegro, se eu não estiver enganado, irmã Renata, meu óculos está ficando bom. Eu vi a irmã Lauren, é verdade? Que saudade de você, filha. Deus abençoe a tua presença aqui, viu? Deus é tua casa, você sabe. E quando eu a vi ali, eu fiquei alegre no meu coração, porque eu amo essa menina. Deus tem um projeto na vida dela e ela sabe disso. E Deus tem trabalhado aos poucos no coração dessa menina. Deus abençoe. Louvo também
pela vida da minha esposa, pelos obreiros dessa noite. Se pudesse passar a oportunidade, trataria esses obreiros muito mais capacidade do que eu, muito mais eloquência do que eu, mas o pastor nos colocou nessa missão e eu quero trazer essa palavra ao coração de vocês. Estamos vivendo um tempo complicado, um tempo de conflito, um tempo doenças mentais, doenças psicomáticas, e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. É dele que eu quero falar. Ontem estivemos no trabalho ali na Santa Esmeralda e como Deus falou aos nossos corações. O tema era a renúncia, e houve conflito, e quando há renúncia há conflito. Às vezes nós não queremos renunciar a algo dentro de nós, mas o Espírito Santo está nessa noite e quer trabalhar os nossos corações de uma forma tremenda, uma forma plena, na tua vida, na minha vida, na vida de nessa igreja nesta noite. Então eu quero abrir o texto, são dois textos, João 14, 26 e depois Efésios 1, 13 e 14. João 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Efésios 1, 13 e 14. Quem também vos estáis, depois que ouviste as palavras da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e que tem nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos e nós aceitamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas nesse dia, nessa noite, o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa noite? Quando o pastor me falou comigo faz umas 2 semanas, olha, se prepara que em breve estaremos na palavra. E eu vim meditando nessa palavra, vim meditando nesse texto. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é consolador. O Espírito Santo, ele nos revela. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos protege. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo dá um novo nascimento, nos consola e nos traz paz. Sabemos que o Espírito Santo é a terceira trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando entendemos isso, que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, quando nós entendemos que o Espírito Santo possa moldar o nosso caráter, a nossa vida, é aí que está o nosso segredo. Como deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas? Como deixar o Espírito Santo moldar os nossos corações? Como deixar o Espírito Santo tirar algo de errado dentro de nós para ser um verdadeiro adorador e louvar ao Senhor? Como fazer isso? Irmão Cleiton, eu te pergunto, eu fiz até uma pergunta, nós entristecemos o Espírito Santo? Sim. Como? Efésios 4 e 30, Paulo, Felipe, pronto para nós. Olha lá, eu não estou falando algo de mim, irmão. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós deixamos triste o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nós entristecemos o Espírito Santo. Como nós entristecemos o Espírito Santo? Não fazendo a vontade dele. Como não fazer a vontade do Senhor? Porque ele nos revela, irmãos. Ele mostra o caminho que devemos andar. Ele mostra como nós precisamos se comportar perante a sociedade. Mas, irmão Cleiton, você não conhece o meu andar, o meu caminhar, mas Jesus conhece. Isso é o importante, irmãos, que Jesus conhece você, sabe as suas limitações, sabe o seu andar, o seu caminhar, onde você anda, onde você não anda, o que você vê, o que você não vê. O Espírito Santo está aqui nessa noite e quer falar ao seu coração, quer falar à sua vida. Ele quer abraçar você nessa noite.
Aleluia, irmãos. Aleluia. Porque quando Deus nos revela, e eu vou até uma passagem muito conhecida daquela mulher que queria ser apedrejada. Bom, Cleito, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Irmãos, quando eu li essa mensagem, eu olhei para aquela mulher, vivi aquela mulher, porque eu falo para os meus adolescentes, quando nós lemos a palavra, irmãos, às vezes não conseguimos entender. E o que eu falei para ele? Olha, aprenda uma coisa, viva a história, se coloque lá na história, como se estivesse do lado da história. E quando eu vi aquela mulher, foi chamar aquela mulher e jogar perante Jesus, aquela mulher, provavelmente, pela lei judaica, teria que ser morta. Naquele momento, para aquela mulher não haveria mais solução para ela. Acusação, porque ela errou, ela pecou. E quantos de nós fazemos isso nos dias de hoje? Acusamos, degradamos imagens de pessoas por causa de alguma falha. E aquela mulher sentada no chão ali, e as pessoas acusando aquela mulher. Mas Jesus só olhando aquilo. Eu acho interessante em Jesus, irmãos, que Jesus trabalha de uma forma, as pessoas acusando, e Jesus em silêncio. Eu não sei o que passou no coração daquela mulher. Já acabou tudo para mim, não tem mais jeito para mim, o que eu fiz está errado, é consequência do meu erro. Mas perante aquela mulher, Jesus diz assim: e aí? Aqueles acusadores dizem: vamos matá-la, ataca a primeira pedra, o que faz com ela, Jesus? Jesus em silêncio. Aleluia, irmãos. Mas aquela mulher teve um ato de esperança na vida dela, irmãos. Aquela mulher teve a oportunidade que Jesus apareceu na vida dela. Às vezes Jesus nos cala, irmão, por situações difíceis que nós passamos. Os acusadores nos acusando, as pessoas querendo nos tacar pedra, querendo nos destruir. Mas Jesus, quando levanta a voz, quando ele abre o olho, olha o olho para aquelas pessoas e diz: se tu não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher olhou assim, imagina aquela mulher pensando: há esperança para mim. Aleluia, irmão. Eu não sei o que você falhou, o que você pecou, irmão, a sua falha nessa noite. Mas olha para Cristo nessa noite, há esperança para você. Aleluia. Porque aquela mulher, irmão, se levantou, os acusadores foram-se embora, e Jesus disse: e aí, cadê os seus acusadores? Eu não estou vendo, Jesus. Só que Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Jesus teve um encontro com aquela mulher, irmãos. Não sei se você nessa noite está aqui pela primeira vez, mas Jesus quer ter um encontro com você. O Espírito Santo quer selar a tua vida nesta noite. O Espírito Santo quer trabalhar com você junto. Porque quando você tiver uma dificuldade, o Espírito Santo, eu falo para os meus adolescentes, para os jovens, eu falei: irmão, tem uma linha. A linha não pode ser passada. Quando você passa dessa linha, tudo acontece. Porque tem limite para nossas vidas, tem limite para o nosso dia a dia. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes queremos passar por cima de muitas coisas. Eu falo isso por experiência própria, irmãos. Experiência própria. Quantas vezes eu passei da linha de obedecer a Deus e sofri? Nós estamos isentos disso? Não, todos nós podemos passar. Todos nós podemos achar que somos os melhores, e o Espírito Santo está dizendo: não faça isso, não faça aquilo, e você está assim: vou fazer, porque eu faço, porque eu sou, porque eu não sou. Mas quem eu sou é o Senhor Jesus nesta noite, e Ele está aqui para mostrar para você que você é pequeno, e se você é dependente dEle, e se você é dependente dEle, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, amado Deus. Porque o Espírito Santo nos revela, irmãos. Quantas as vezes nós estamos numa situação e o Espírito Santo: ei, Ricardo, não é por aí. Aí nós olhamos e falamos: opa, será? 1 Coríntios capítulo 2, 10 e 12, querido. Aleluia. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito Santo,
porque o Espírito Santo penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Deus revela, irmãos. O Espírito Santo revela se você está no caminho certo, se está no caminho errado, se a decisão que você tem que tomar é certa ou errada. Deus revela para nossas vidas. A atitude sua de tomar, de decidir ou não decidir, é responsabilidade sua. Porque quando nós, eu tenho escrito, irmãos, quando nós desobedecemos, desobediência sempre traz consequência. Quando nós desobedecemos, aqui estão nossos jovens, nós já fomos filhos, né? Quando nós desobedecemos nossos pais, o que acontece? Eu apanhava, não sei se vocês, mas eu apanhava. Cheguei a bater de cinta. Hoje, se bater de cinta num jovem adolescente, misericórdia. Mas eu apanhei, mano. Ai, Jesus amado. Por quê? Porque eu desobedeci minha mãe, desobedeci meu pai. E tem consequência, irmãos. Tem consequência quando nós desobedecemos a Deus. Deus nos perdoa, é óbvio que Deus nos perdoa, irmãos. Mas há uma consequência. Davi, quando desobedeceu a Deus, irmãos, Deus olhou para Davi e falou: olha, o caso de Davi era morte. Natão falou para ele: olha, meu filho, é morte para você. Mas como ele é um coração reto, ele se dobrou diante de Deus e disse: ô Senhor, me perdoa, Senhor. Aí a diferença, irmãos, daqueles que reconhecem seu erro e diz: ô Jesus, me perdoa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nosso meio. É isso que Ele faz conosco. Ele nos consola. Ele fala para nós: meu filho, você errou. A consequência pode vir, vai vir para você. Mas o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo nos consola de uma forma que sentimos paz dentro de nós, irmãos. Paz. Hoje, nos dias de hoje, a situação psicomática está tão complicada. Pessoas pensando em se matar, pessoas pensando em se destruir suas próprias vidas. Falta de Deus, falta de um Espírito Santo. E como eu falei, nós detestamos o Espírito Santo. E o que ele faz? Ele nos afasta de nós. Ele não sai de nós, irmãos. Porque se nós aceitamos a Cristo, um verdadeiro Cristo, aceitamos a Cristo, Ele não sai de nós. Ele nos afasta. Ele afasta de nós. Por quê? Vamos dando espaço às coisas mundanas. Vamos dando espaço às coisas que não pertencem a Deus. E aquilo vai aumentando, as coisas vão passando, e o Espírito Santo, infelizmente, vai ter que se afastar. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a graça do Senhor, a santificação do Senhor não pode com o pecado, irmãos. E as coisas vão distanciando. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de uma pessoa? Sansão. Eita Jesus! Sansão chegou o anjo do Senhor chegou a sua mãe e disse: olha, vai nascer um filho, lei séria, vai nascer um filho, e ele vai ser juiz, e vai livrar dos filisteus. Ele vai ser um homem, vai ser um cara, na promessa que ele fez àquela mulher. Mas eu sou estéril. Sim, mas não tem problema. O anjo do Senhor, Deus falou que ele vai ser o salvador daquela época. E aquele menino cresce, os pais ensinam o caminho que deve andar, cresce na presença do Senhor e começa a crescer na direção de Deus, e Deus vai ungindo, Deus vai abençoando aquela vida, Deus vai enchendo de graça, e aquele homem vai tendo força, ele vai tendo grandes livramentos. Mas chega o momento, que é o momento da transformação, que ele olha assim, começa a olhar com os olhos diferentes para as pessoas erradas. Olha para uma mulher, para uma filisteia, e aí vai começando a sair dos caminhos do Senhor, sai da presença de Deus, começa a buscar outras vidas, e começa a buscar outros caminhos. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele, irmãos. Eu não sei o caminho que você está traçando, mas se Deus tem uma promessa na tua vida, você vai voltar para o caminho correto da presença de Deus. Pode ser pela dor, irmão, mas Deus vai trazer você de volta e vai colocar você no eixo, porque Deus tem te honrado e Deus vai te honrar, meu querido. Se
Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Eu juro, irmãos, que eu falei, se eu pudesse dar oportunidade para outra pessoa, passaria. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você precisa ouvir isso. O Espírito Santo tem que trabalhar na tua vida, irmãos, e te moldar os nossos corações, como moldar o meu coração, para eu poder ir para o céu. Porque Satanás está trabalhando em nossas vidas, irmão, e deixando nós como os bonecos de uma marionete. Eu tenho visto agora, eu não sou muito de olhar na internet, em grupo, mas às vezes quando eu olho, eu vejo essa sociedade, essa juventude como está andando. Eu me preocupo com isso, irmãos. E eu falo, o que será dessa geração? Às vezes eu converso com o Clédio, vamos sair. Está difícil. As pessoas estão ligadas mais a esse aparelho. E realmente, irmão, vicia. Isso aqui toma conta das nossas vidas. Às vezes deixamos de ler a palavra, de orar, de consagrar, de buscar a presença do Senhor. 5 minutos que nós precisamos, nós não estamos mais fazendo. O Satanás está trabalhando isso em nossos corações e nós não estamos enxergando isso. O Espírito Santo está nos avisando dia após dia que a volta do Senhor está próxima para buscar a tua igreja e nós estamos dispersos. Mas nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está do teu lado, meu querido, te dando força, te dando graça e te fortalecendo, meu querido. Porque nós passamos por dificuldades, passamos em querer desistir de tudo. Quantas vezes eu não pensei em desistir? Eu tenho certeza que nossos obreiros aqui passou por isso, em desistir por alguma luta. Pensou, irmãos, não desistimos, mas que deu vontade de Deus de desistir. Mas o Espírito Santo vem, aquela palavra do Senhor, parece que eu vou no culto nessa noite para ouvir a última palavra. Porque se Deus não falar comigo, eu vou ser dessa igreja. Quantos testemunhos eu já vi sobre isso? O pastor Moisés que esteve lá foi a mesma coisa. Um garoto pobre, humilde, desprezado por todo mundo. E ele foi num culto e disse: se Deus não falar comigo, de novo, eu nunca mais volto na igreja. Quantos isso não aconteceu? Mas aí o Espírito Santo, porque Deus tem uma promessa, você está selado pelo Espírito Santo. E Deus, como estamos selados pelo Espírito Santo, nada nos tira da presença de Deus. A gente pode ficar fraco, se começar a desanimar, mas o Espírito Santo vem e nos renova, nos dá graça, poder, unção dentro de nossas vidas, e começamos a dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Eu estou passando por essa luta, mas eu vou vencer, porque o Espírito Santo está me consolando, está trazendo, sabe, a paz de espírito. Aí diz: irmão, o que está acontecendo? Você está nessa luta, mas eu sinto paz dentro de mim, paz dentro de mim, paz dentro de mim, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, tirando aquilo que não consigo vencer as batalhas, está tirando de mim aquelas coisas erradas, e eu estou sentindo paz dentro de mim. Aleluia. E volta a Sansão, e ele é enganado por aquela mulher Dalila. Eu não quero focar na história, irmãos. Eu quero focar em Juízes 16, 28. Coloca para mim, Felipe. Ele teve toda a oportunidade, irmãos, de ser um grande homem, e Deus cumpriu na vida dele tudo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, Senhor. Ó Deus, para que tenha uma vez de inimigo dos filisteus pelos 2 olhos. Só mais uma vez. Lembra de mim, Senhor. Olha a oração que Sansão fez. Sansão esteve preso, arrancaram os seus olhos, fizeram ele fazer força para empurrar um monte de coisa. Eu não sei o que passou no coração dele, na mente dele, irmãos. Ele chegou no fundo do poço. E quantas das vezes nós precisamos chegar no fundo do poço? A psicanalista não, a psicanalista, minha esposa está ali, e ela trabalha no meu ouvido, irmão Jesus, irmão.
E eu aprendo muito com ela. E às vezes o psicólogo, o psicanalista trabalha com as pessoas. E sabe como é que é a ajuda deles? Porque trabalham e vê que você não faz mudança, é deixar você chegar até o fundo do poço. E toda vez que você está chegando no final, você puxa, você não reconhece. Você não reconhece que Jesus é todo poderoso na tua vida. Por isso que às vezes a gente caímos até o final do poço, irmãos. Mas o Senhor está com as mãos estendidas para nos puxar, nos levantar, nos colocar, irmãos. Sansão não foi diferente. Eu penso que ele reconheceu que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando Sansão olha e disse: Senhor, lembra-se de mim. Aleluia. Deus lembra de você todos os dias, meu amado. Deus está vendo a sua situação. E nessa noite Ele está olhando para você. E você está dizendo: Senhor, Ele esqueceu de mim. Senhor, não olha mais para mim. Senhor, se ficou em silêncio. Não, meu querido. Jesus nunca ficou em silêncio com você. É você que ficou em silêncio com Ele. Se nessa noite você dobrar o seu joelho, se nessa noite você clamar ao Senhor, se nessa noite você fechar a porta do teu quarto e levar a sua voz em direção a Deus, Ele vai te ouvir. Porque Ele está aqui para te ouvir. O Espírito Santo está aqui para te consolar. Aleluia. O Espírito Santo nos protege e nos guia. Aleluia, meu querido irmãos. Então nessa noite, peço a vocês, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa noite. Não endurece o teu coração. Quando nós temos um coração de carne, o Espírito Santo é tão bom. Ele chega perto de mim, chega perto de você e diz assim: e aí? Vamos mudar? Vamos transformar esse coração? Porque eu quero ver você voando, meu querido. Quero ver você em altos patamares. Às vezes nós não chegamos em patamares que Deus nos tem para conosco. É porque nós somos culpados disso. Regredimos e não deixamos o Espírito Santo, Deus, trabalhar em nossas vidas. O eu dentro de nós fala mais alto. Os prazeres mudando. Paulo fala, né? O que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não tenho que fazer, eu acabo fazendo. Mas o Espírito Santo, irmãos, Ele é consolador. O Espírito Santo, Ele é consolador. O Espírito Santo é consolador, meu querido. Deus vê as tuas lágrimas, às vezes que não estão na nossa frente. Deus vê o teu comportamento. Quando você chega em casa, coloca a sua cabeça no seu travesseiro e você acaba tirando, nós falamos as máscaras, mas às vezes nós estamos tentando tampar para o mundo que nós estamos alegres, que estamos felizes. Mas só você, o Espírito Santo de Deus, sabe o que você tem passado. Só você sabe quantas vezes se pensou em desistir. E as lágrimas se começam a derramar. E diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes, irmãos, não pensamos assim? Quantas vezes? Mas o Espírito Santo é consolador.
O Espírito Santo nos fortalece. Romanos 8:26, Felipe. Fortalecimento. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é a Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu não sei você, irmão, mas quantas vezes eu não tive palavras para falar com o Senhor. Elas são lágrimas. São lágrimas, Jennifer. Quantas vezes? A situação está complicada. E as lágrimas começam a descer. E pensamos em desistir. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva até o trono do céu e diz: olha, Pai, Jesus, olha o teu filho. O que está acontecendo com ele? Olha, está fazendo isso. Bom, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá, irmãos? Que Deus sabe. O Espírito Santo, irmãos, ele trabalha como intercessor. Ele trabalha como interlocutor. É Ele, irmãos, que temos a ligação com Deus. Aleluia. Sem a santificação não veremos ao Senhor. Aleluia. E é por isso que o Espírito Santo intercede por você. Nessa noite, as tuas lágrimas Ele está colhendo. Esse problema que você está passando, Deus está entrando com providência. Porque nessa noite o teu coração está sendo quebrantado perante o Senhor. E a sua vida você está entregando ao Senhor 100%. Não podemos entregar 99,99% e não é 100%. Ah, Espírito Santo, quando nós entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus em nossas vidas, quando nós entendemos o que o Espírito Santo, o que Deus tem para nós, você fala assim: por que eu não vi isso antes? Por que eu perdi tanto tempo com essas coisas mundanas? Por que eu não estou mais perto do Senhor? Porque eu estivesse mais perto aos pés de Deus, Deus resolveria meus problemas um estralar de dentro. Mas a Deus, nessa noite estamos debaixo da graça, irmãos, debaixo da unção do Senhor nessa noite. Estamos diante do Senhor nessa noite, e a misericórdia dele derrama sobre nossas vidas nessa noite. E o Espírito Santo te carrega nos braços e te fortalece e te consola. Aleluia, irmãos. Irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo moldar esse coraçãozinho seu. Tinha um comercial, os mais antigos vão lembrar aqui, da Fiat. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar. Aí o comercial tinha um coração e o rapaz tinha acabado de casar. Só que o coração só tinha um carro lá dentro. As pessoas tudo se apertando. E o objetivo daquele rapaz era um carro da Fiat. E eu vi esses dias no Instagram, esse comercial, e Deus falou assim: é assim que o povo está. Eles estão apertadinhos junto com a esposa, com os familiares, com as outras coisas, mas o mundo está lá naquele coração. Inverta isso, irmãos. Coloca o Espírito Santo de Deus e Jesus em primeiro lugar na tua vida. Coloca, irmãos, e você vai ver a diferença. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração,
você vai entender o que eu estou falando nessa noite. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, ser dependente. O que é ser dependente, irmãos? Dependência 100%. É assim, Senhor, está no barco, guia-me, Senhor, guia. Aonde o Senhor me levar, abre as portas, fecha as portas, e eu vou continuando adorando, exaltando o nome do Senhor. Porque o Senhor é o meu guia, irmãos, e Ele me leva aonde Ele quer. Ele me faz da forma que Ele quer. E quando nós temos o coração voltado a Deus, Ele nos guia nos caminhos certos. Às vezes caminhos até atrapalhados. Mas que caminho é esse? Mais doido. Mas no final você vai entender porque Deus trouxe, porque Deus fez, porque Deus agiu na tua vida dessa forma, porque Deus tirou, porque Deus colocou. É isso que acontece em nossas vidas. Às vezes Deus nos quebra, irmãos. E eu estou falando de experiência própria. Deus nos quebra. Sabe para quê? Para nós entender que somos dependentes deles. Às vezes Deus fecha as portas para nós de algo que tanto nós almejamos. Mas Deus, por que você fechou essa porta? Eu precisava tanto disso. Aí está a fala errada. Eu precisava de tanto disso. Aí o Espírito Santo fala no seu coração nessa noite: não, meu filho, você precisa é de mim, é de Deus, é de Jesus. Isso aí não, porque se eu deixar você tomar conta, se eu te abençoar com isso, você vai me esquecer. Por isso que Deus às vezes fecha a porta para nós, irmão, para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque você é um verdadeiro adorador, irmãos. Sabe o que é ser verdadeiro? Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Eu sou verdadeiro. Não tem mentira na minha vida perante o Senhor. Por isso é que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e em verdade. Aleluia. Nos colocamos de pé neste momento, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, irmãos. E Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele faz um novo nascimento, Ele nos consola e nos dá a paz. E nessa noite, quando nossos irmãos vão louvar o Senhor, estão se preparando para louvar ao Senhor, eu quero perguntar nessa noite: se o Espírito Santo tocou no teu coração de uma mudança na sua vida, se você está afastado da presença do Senhor, se você veio aqui pela primeira vez e quer um encontro com Deus, se você quer uma mudança de vida, se você veio aqui nessa noite, Senhor, fala comigo. O Espírito Santo quer te selar nessa noite. Se tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, se tem alguém que o Espírito Santo está te incomodando aí agora, vem para os braços do Senhor. Vem para o braço dos pais. Aleluia. É teu consolador, meu querido. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração nesta hora. Não deixe que as coisas mundanas tirem esse prazer que está na presença de Deus. Aleluia.
O Espírito Santo está trabalhando nesta noite, corações. O Espírito Santo quer fazer mudança na sua vida nesta noite. O Espírito Santo quer dizer, quer te abraçar, quer te proteger, quer te guiar. Precisando de um abraço do Senhor, eu te convido, vem à frente. O Espírito Santo está aqui para te abraçar, para te dar força, te dar graça. Eles vão continuar louvando ao Senhor. O Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. Às vezes você está sentindo forças para continuar, mas nessa noite eu convido a você, vem à frente. O Espírito Santo quer trabalhar no teu coração e te fazer sair daqui uma nova criatura, um novo ser na tua vida. Que você possa sair daqui renovado e dizer para Satanás: afasta de mim, porque o Espírito Santo está moldando o meu coração e eu vou vencer. Aleluia, porque Ele é meu guia, meu protetor. Aleluia, Ele é meu que me fortalece, é Ele que me consola e me traz paz. Espírito Santo do Senhor nessa noite, essas suas vidas estão se entregando ao Senhor nessa noite, irmão. Venha, venha, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Não endureça o teu coração. Deus quer te renovar. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer te transformar. Quer dizer a você: Espírito Santo, não saia de perto de mim. Prioridade, prioridade. Espírito Santo, seja a prioridade da minha vida. Tua ação. Espírito Santo.
O Espírito Santo está com você. Vamos orar para essas duas vidas. Qual é o seu nome? Elaine. O Espírito Santo está com você, minha querida. A partir de hoje está selado com o Espírito Santo. Você vai ver a transformação na sua vida, na sua casa. As pessoas que você olha e fala, não tem mais jeito. O Espírito Santo de Jesus vai dizer, tem jeito. Creia nisso. Qual o nome da senhora? Zilda. Zilda, me perdoe. O Espírito Santo da mesma forma trabalha no seu coração nesta noite, minha querida. E acredite que Jesus está entrando na tua vida, no seu lar, nos seus entes queridos. E você vai sentir, bem aquilo que o pastor falou, algo diferente. Eu estou sentindo uma paz dentro do meu coração. As lutas vão vir, mas você vai sentir uma paz dentro da sua vida, de uma forma que assim, é verdade. Aquilo que o pastor disse é verdade. Porque o Espírito Santo está entrando na tua vida e selando a tua vida. Pastor, vem cá, pastor João. Interceda por essas vidas. Glória a Jesus. Estenda sua mão para cá, igreja. Senhor, meu Deus e querido Pai, estão aqui, meu Deus, as tuas filhas diante do teu altar, e tem dado esse passo tão importante nesta noite, tem entregado as suas vidas ao Senhor. Pai querido e Pai amado, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor sabe o que as trouxe até aqui. E o teu Espírito Santo é aquele que sonda e conhece o interior do coração das tuas filhas. O Senhor sabe, meu Deus, quais são as barreiras, quais são as correntes, meu Deus, que tem prendido e segurado. Mas nós levantamos um clamor agora como igreja e repreendemos agora em nome de Jesus que caia por terra toda algema, toda a prisão do inimigo contra essas vidas, todas as correntes, meu Deus, que havia prendido, meu Pai, naquele mundo lá fora, caiam por terra agora em nome de Jesus, que tenham liberdade e que haja liberdade para cultuar ao Senhor, haja liberdade para servir ao Senhor. Pai, abraça essas vidas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor entre no lar delas, entra dentro da casa, alcança cada familiar, que seja o primeiro passo de uma onda de salvação dentro da sua casa. Nós cremos no agir do Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso e nós cremos que este é o primeiro passo de grandes coisas que o Senhor ainda há de fazer na vida das tuas filhas. Esta é a nossa oração. Escreve o nome delas no livro da vida, dá a elas o direito da salvação, fortalece os seus passos. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o final deste culto não esfrie o coração delas, mas que o desejo e a chama que foi acesa nessa noite permaneça acesa até o dia em que o Senhor voltar a buscar a tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Elaine, irmãs, olha para essa igreja, olha para lá, olha para lá. Essa é a sua nova família. Essa é a nossa nova família. Conte conosco. Meus irmãos, poder dar um abraço nela, poder Deus abençoe. Sinta abraçada por Jesus quando essas irmãs abraçarem vocês nesse momento. Irmãs, poder abraçar ela, dar um abraço de Cristo na vida dessa irmã. Mas eu quero agradecer a todos pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor Luiz Alberto. Continue orando pela família do nosso pastor Luiz Alberto, pela irmã Salete. Um aperto muito grande, mas Deus sabe todas as coisas, né? Nossos sentimentos, nossas condenações para o nosso pastor. E tenho certeza que Deus está no todo controle de todas as coisas. Espírito Santo, paira sobre cada vida nesta noite. Que Deus possa abençoar suas vidas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? É o Espírito Santo que nos convence da palavra de Deus. E com certeza essa palavra veio hoje para convencer muitos de nós que
tínhamos dúvida, que estávamos aí carentes e necessitados de uma bênção, carentes e necessitados de um conforto, de um fortalecimento, de um renovo. Eu tenho certeza que nós estaremos saindo daqui nessa noite felizes e realizados na presença do Senhor. E na sexta-feira não vai ter espaço para testemunho de tantos irmãos que podem estar aqui na sexta-feira dando testemunho de que hoje recebeu uma bênção da parte de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Se os irmãos assim creem, os irmãos estarão fazendo dessa forma, estarão vindo aqui na sexta-feira dar seu testemunho. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Está ali o nosso pastor Nivaldo, que está se recuperando da cirurgia. Deus abençoe, meu pastor. Que Deus continue dando graça e fortalecendo aí a sua saúde. Amém? Em nome de Jesus. Já deu o nosso tempo, nós estaremos indo para nossos lares, lembrando aos irmãos que a semana continua, todos os trabalhos. Amanhã, ciclo de oração, tem o ensaio com as nossas irmãs. Na terça-feira, ali na sede, teremos o nosso trabalho de ensino. Deus proverá, né? Deus sabe de todas as necessidades da sua igreja, mas os trabalhos da igreja não podem parar. Na quarta-feira aqui também teremos aqui o nosso pastor ministrando a palavra do Senhor, como ele diz, né? Leite, longa vida. Então, se você precisa aí de um fortalecimento, de entendimento, venha nas quarta-feiras para aprender a palavra do Senhor com o nosso pastor. Quinta-feira, da tarde da bênção, às 14h30, né? Às 14h30, tarde da bênção. Lembrando aos irmãos que segunda-feira e sexta-feira, das 8 às 9, também tem um período de oração aqui na igreja. E à noite, na sexta-feira, o grande culto aí de testemunho, de palavra pregada, mas também um período mais longo de oração. Então, se você gosta de orar, e oração, todos nós necessitamos orar mais. Então venha na sexta-feira fazer esse período de oração, se colocar na presença do Senhor. Você pode orar e deve orar na sua casa, mas aqui a comunhão é grande, a comunhão, o conforto é maior. Então venha orar, agradecer a Deus e testificar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Lembrando que também, só reforçando aos irmãos, então amanhã, a partir das 10 horas, o corpo do nosso pastor Osmar estará ali na sede, a partir das 10 horas até as 16 horas. Então os irmãos que tiverem liberdade, compareçam ali, levar o seu abraço, o seu conforto a toda a família. Quando for 12h30, estará acontecendo o culto fúnebre. Então, se os irmãos estiverem aí no período de almoço no trabalho e puderem estar indo ali, compareçam, porque será aí de grande valia. Pastor Ismael, vem aqui fazer essa oração, despedir a igreja, levar para que Deus leve o povo em paz. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse momento, né? Que Deus falou aos nossos corações e que podemos aqui, durante essas 2 horas, estamos adorando ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Agora vamos orar, vamos voltar aos nossos lares e que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, possa conceder o desejo de cada coração nesta noite e continuar abençoando a sua vida, guardando, livrando e dando a você tudo aquilo que você necessita. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, elevamos a nossa voz em oração, gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor. As Tuas misericórdias são as causas, Senhor, de não sermos consumidos. E nesta noite, mais uma vez, o Senhor tem consolado os nossos corações, as nossas almas, Senhor, com as Tuas promessas, com a Tua palavra gloriosa, e reforçando a cada um de nós, Senhor, nos lembrando que somos templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, e que, Senhor, aleluia, não somos um povo qualquer, mas somos a menina dos Teus olhos, Senhor, e o Senhor tem contemplado cada momento, Senhor, que temos vivido nesta terra. Neste momento oramos, Senhor, pela família do pastor Osmar, teu servo, está em lutada, Senhor, que o
Senhor venha confortar os seus corações. Sabemos, Senhor, que a tua obra continua e que ele cumpriu aqui, Senhor, o seu propósito, o seu ministério, qual o Senhor entregou na mão do teu servo. E agora, Senhor, aleluia, aprove, Senhor, recolher para si. Pai, leva-nos em paz, Senhor, guardado, Senhor, debaixo da tua mão potente. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dá uma semana de bênção aos teus filhos e que possamos, Senhor, a todo momento estar atento e lembrando, Senhor, daquilo que o Senhor nos tem falado. Pai, assim nós oramos nesta noite, certo, de que o Senhor ouve e responde às nossas orações e, portanto, todos nós, Senhor, sairemos deste lugar abençoados e guardados, Senhor, por Ti, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, para a Tua glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.